Os gregos usavam há 2.500 anos um nome muito interessante para a pessoa que não participava da vida coletiva, que olhava só o próprio umbigo, que só cuidava do próprio nariz e dos próprios interesses. Há 2.500 anos os gregos chamavam a pessoa que acreditava que é cada um por si, Deus por todos, eles a chamavam em grego de idiotes. Da onde veio a palavra idiota? A palavra idiota na origem significa aquele que está fechado dentro de si mesmo. Da onde você tem a palavra idiosincrasia, que a Ana e a Beth usaram, identidade, id de próprio. Idiota é o que fica fechado em si. E eles davam outro termo à pessoa que participava da vida da comunidade, que queria atuar, que achava que o ditado que vale na vida é um por todos e todos por um. A esse os gregos chamavam de político. Sério? Aquele que participa da vida da cidade. Aquele que participa da vida da comunidade. O idiota é o que se fecha em si. O político é o que se abre para o conjunto. Por isso, atenção, na Grécia clássica, o idiota é aquele que não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. E é preciso revigorar essa ideia. É preciso reinventar essa ideia. É preciso evitar esse sequestro semântico que foi feito. Por isso que o livro se chama, Mauro, o do Renato Janine Ribeiro e meu, que foi lançado ontem na Bienal, se chama Política para não ser idiota. Política para não ser idiota. Isto é, a política na família, na escola, no trabalho, na igreja, no sindicato. E a intenção nessa reflexão, que é uma conversa entre mim e ele, é fazer com que a gente não seja idiota. Isto é, que a gente não esqueça o que diziam os antigos: os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. Raul Seixas nos ensinou que é possível sim uma sociedade alternativa. Não precisa ser necessariamente como ele e Paulo Coelho criaram, e a letra é do Paulo Coelho na música, mas é preciso, antes de mais nada, que a gente seja capaz de não ficar vítima do óbvio. Isto é, evitar o mais reacionário dos pensamentos, que é: a vida é assim. Porque isso é a nossa derrota. A ideia de que não é possível fazer de outra maneira, reinventar. O mundo muda e muda com velocidade. Senna, que morreu no dia 1º de maio de 1994, isto é, já fará 23 anos da morte de Ayrton Senna. Vocês já imaginaram? Senna não conheceu 80% da tecnologia que nós temos hoje. Senna não conheceu, por exemplo, celular em alta escala. Quando Senna morreu em 94, quase ninguém nesse auditório tinha celular. Se tivesse, eram 5, 6 pessoas, porque era caro e raro. Era da Telemig. E era caro. Não só era caro, como quem tinha deixava tocar em público, que era sinal de status. Senna não conheceu o celular em alta escala. Aliás, o celular, como você lembra, era quase uma arma de defesa pessoal. Servia para você calçar o carro na hora de trocar o pneu com a bateria dele. E em 20 anos o celular fez zuf. Esse que está aqui agora no meu bolso, manda e-mail, recebe e-mail, tem 6.000 músicas, tem GPS, tem cotação da bolsa, grava filme, grava foto, tem a capacidade de medir minha temperatura, ver o meu batimento cardíaco e indicar qual é a temperatura. E se eu precisar, faz ligação. Você ri? Meu aluno, teu filho não usa isso para falar, ele usa para escrever. Eles reinventaram o telégrafo. Isso não serve para falar. Quer falar com teu filho agora? Liga para ele, ele não responde. Manda uma mensagem, ele responde.
Eles usam isso para falar, não para escrever. Não, usam para escrever, não para falar. Você sabe quando alguém é idoso, porque ele está com isso no ouvido. Ninguém, atenção, ninguém com menos de 20 anos de idade põe isso no ouvido. Só uma pessoa idosa faz isso. E não só eles usam para escrever, como escrevem com um único dedo. Ou com dois. E é o polegar. Há 20 anos, se você escrevesse com um único dedo, você era mandado embora da empresa. E eles fazem com dois dedos, ou um só. Porque também agora se usa o polegar no volante do carro. Alguns para trocar marcha, ajeitar o banco, acertar o rádio, mexer o espelho. Durante séculos na história da humanidade, nós usamos o dedo indicador para as operações técnicas. Agora se usa o polegar. Os mais idosos como eu ainda insistem. Tanto que a gente não consegue escrever com o polegar. A gente segura com a mão e faz com a outra. Até de costas, você sabe, que parece uma galinha balançando. Você já imaginou? Nesse auditório tem muita gente que é jovem de idade, mas muitos aqui, por exemplo, fizeram algo que um jovem hoje, que já é teu colega, teu funcionário ou teu chefe, que ele não imagina. Por exemplo, ninguém com menos de 23 anos de idade, 24, já pôs a mão numa máquina de datilografia. Atenção, ele não pôs a mão. Só para fazer uma ideia e por curiosidade, levante a mão aqui nesse auditório e olhe em volta. Quem aqui dentro fez curso de datilografia, por favor? Olha a tua volta. Passou horas e horas a SDFG, CLKJH, a SDFG, espaço. Guardou o diploma num quadrinho, escreveu no currículo exímio datilógrafo. Teu pai falou, se você não fizer curso de datilografia, você não vai ser ninguém na vida. Foi agora. Você não conheceu internet. A internet mudou o modo de fazer negócio, de comprar carro, mudou o modo de estudar. Quando o Senna morreu em 94, não havia internet no Brasil, a internet civil é de 1995, e hoje você tem a internet no teu mobile, e os mobiles apareceram só no ano 2010. Isso daqui tem 7 anos. E ele permite eu acessar, navegar, permite eu consultar agora o custo de um carro, comparar preço, me comunicar com pessoas por imagem. Para vários de nós, a ficção científica do cinema era decisiva. Quando eu era mais jovem, já com filhos, etc., saiu a série Jornada nas Estrelas, Star Trek, com o Capitão Kirk. A gente ficava emocionado de ver o Capitão Kirk se comunicar com o Sr. Spock por meio de um aparelhinho que ele só falava. Fazia trrr, e aí ele falava. Nós não só falamos como vemos. Mostramos imagem, observamos. Se você pensar, a questão não é, eu não estou velho porque eu assisti Jornada nas Estrelas, mas se eu deixar a cabeça lá. Eu não sou uma pessoa velha se eu usei máquina de datilografia, mas porque se usei, deixei a cabeça naquele tempo. Por exemplo, volto ao ponto, Senna não conhecia a internet, os Mamonas Assassinas não deu tempo deles usarem a internet mudou até o modo de você ir ao médico. Nós não somos mais tão leigos como a gente era. Antes de ir ao médico, você dá uma gulgada. É óbvio que você não forma um médico pela internet, mas eu não sou tão leigo como eu era. Antes você dá uma olhada, compara, conversa. Não adianta eu dizer aqui no auditório, terça-feira da semana passada, 14 de março, foi aniversário de Albert Einstein, que nasceu na Alemanha, em 14 de março de 1879. Há 20 anos eu podia falar isso à vontade, sem chance de alguém pegar se eu estava certo ou não. Aliás, como é que você sabe que eu estou certo? Em segundos você consulta
teu celular. Há 20 anos, como é que você faria para saber se eu não estava mentindo? Teria que esperar acabar a aula ou a palestra, ir até uma biblioteca, procurar uma enciclopédia Barça, Mirador, conhecer. Ela tinha que estar atualizada, e aí você ia olhar. Hoje, eu mal acabei de falar, você já pode conferir. Já imaginou? Nós mudamos a vida, o modo de fazer, a maneira de ir ao médico. Aliás, eu há 5 anos estava na Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, no carnaval, gosto muito de carnaval de rua, e lá tem um carnaval de rua gostoso, e eu pulei carnaval na terça-feira, na quarta-feira de cinza eu acordei, parecia que tinha areia no meu olho, conjuntivite, deu uma epidemia de conjuntivite no litoral norte de São Paulo. O que eu fiz antes de ir ao médico? Google. Aí apareceu, tem conjuntivite viral, tem bacteriana, tem por dermatite de contato, faz isso, faz aquilo. Quinta-feira subi para São Paulo, entrei no consultório do oftalmologista, ele olhou para mim e falou, o senhor está com conjuntivite. Eu falei, é viral ou bacteriana? Ele falou, é viral. Falei, como é que o senhor sabe? Ele falou, se fosse bacteriano, o senhor ia estar com um adensamento gelatinoso próximo à retina. Eu disse, o que eu faço? Ele falou, eu vou prescrever, o senhor, por favor, faça compressa com água filtrada durante 5 vezes ao dia, e numa delas, só em uma, coloca um pouquinho só, 3 gotas de água boricada. Eu falei, doutor, e se for bacteriano? Ele falou, por quê? O senhor sabe que o bore, que é a base da água boricada, é um meio propício à proliferação de bactéria. Ele não me xingou, mas ele pensou. Insisto, é óbvio que você não forma um médico pela internet, mas eu não sou tão leigo, nem para fazer compra, nem para comprar carro, nem para calcular distâncias, nem para ver sobre as pessoas, para pesquisar sobre elas. Isso significa que nós temos um mundo, você sabe, com novas formas, e no mundo de mudança tem gente que continua prisioneira da mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Essa música composta um dia por Carlos Imperial, um estupendo capixaba, nascido em Cachoeiro do Itapemirim. Muita gente até hoje fica ali a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim. Eu, Cortella, tenho muito medo do mesmo. No mundo de mudança, de ficar prisioneiro do mesmo. Aliás, existia no antigo Orkut. O Orkut foi criado em 2004, junto com o Facebook. Em 2011, o Orkut tinha 55 milhões de adeptos. Desapareceu. Atenção, não há lugar marcado no futuro. Não há lugar marcado no futuro, nem para pessoas, nem para empresas, nem para países, nem para time de futebol. Existe vida sem WhatsApp, Cortella? A minha. Tanto que eu não sabia que tinha saído e não me interesso por ter voltado. Você diz assim, mas você não usa... Não, eu não uso. As pessoas dizem assim, mas você não usa porque você... Por quê? Porque eu não quero, é uma escolha. Há pessoas que usam à minha volta, na minha família, há um grupo de filhos, netos, sobrinhos, etc. De vez em quando eles me mostram, mas é a minha escolha. Assim como eu não dirijo, eu não tenho nem carteira de motorista. Às vezes as pessoas falam assim, mas você tem medo? Eu falei, não, eu apenas não gosto. Eu não confio em nada que tenha menos de 500 anos. Portanto, essa é uma escolha. E outro dia me falaram, mas você não dirige? Eu falei, não dirijo, não boto ovo, não fabrico rádio. Tem um monte de coisa que eu não faço. Uma delas é não ter o WhatsApp. Aliás, eu estava, outro dia, no aeroporto de Congonhas, vindo para o embarque, e aí um deputado, que sabe que eu não dirijo, decidiu tripudiar, ou praticar assédio moral, e disse bem alto assim, e aí, professor, continua sem dirigir? E disse, claro. E você, quantos livros publicou esse ano? É interessante porque essa minha fala foi arrogante.
né? E eu disse assim, aproveite e poste a minha ideia, certo? É interessante. Então, e sim, existe vida sem o WhatsApp, existe vida boa com o WhatsApp, existe vida boa sem ele, existe vida boa com as redes, elas podem ser melhor. Isso a gente conversa no livro também. Isto é, qual é o paraíso e o inferno, né, dessa reflexão. E como o Taz é alguém que conhece imensamente essa questão, né, ele me perdoa por não ter o WhatsApp. Também não tenho o Twitter, que eu sou paranoico, né, eu não gosto de ser seguido, né? E por isso, claro, o que eu não quero? Eu não quero ter na vida nem informatofobia, que é o pânico em relação ao mundo digital, e nem informatolatria, que é a adoração, né, do mundo digital. Isto é, eu gosto de usar, não gosto de ser usado. Como nós somos mortais, e como a gente diz no interior, caixão não tem gaveta, o que você vai deixar quando você se for? E você se vai. O que você vai deixar? O que você vamos deixar que não estrague, não apodreça e não seja objeto de disputa odiosa? Porque muita gente tem gente que deixa coisas que geram fratricídio. O que você vamos deixar? Tem gente que empina o nariz e acha que o único modo de ser humano é como ele já é. Aliás, a esses os chineses ajudam muito com um ditado, há um ditado chinês que eu gosto demais, que diz: quando a partida de xadrez termina, o peão e o rei vão para a mesma caixinha. Quando o jogo de xadrez acaba, independentemente do resultado, o peão e o rei são guardados na mesma caixa. Por isso que uma das lições, especialmente quando você e eu queremos ter uma vida em que haja equilíbrio no movimento, é que nós sejamos capazes de 3 grandes virtudes, sobre as quais eu vou falar agora para ir amarrando, como disse, até 20 para as 13, aí eu paro, 15 minutos de conversa, e aí suponho que o presidente viria fazer o fecho nos 5 minutos finais. Olha que interessante. Há um grande pensador britânico do século VIII, chamado Beda, não é Breda, é Beda. Ele é um santo para os anglicanos e para os católicos. Beda, ele tem uma frase que nos ajuda a pensar. Ele diz: há 3 caminhos para o fracasso. Há 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso, você ser medíocre ou eu. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. 3 são as virtudes essenciais para que a gente tenha uma vida com equilíbrio e sucesso. Primeiro deles, ensinar o que sabe, isto é, generosidade mental. Ensinar o que sabe. E quando você ensina o que sabe, você fortalece o grupo. E se o grupo se fortalece, você se fortalece nele. Por isso, generosidade mental é uma virtude especial. Segunda virtude especial, praticar o que ensina, ou seja, coerência ética. Porque uma vida que não tem coerência ética, ela se mediocriza com muita facilidade. E ela se banaliza mais ainda, essa vida, quando não tem coerência ética. Praticar o que ensina é algo especial. Pessoas que falam em ética, mas ela vem na estrada agora no feriado, né, aproveitando o carnaval, vê uma viatura policial, começa a dar sinal de luz para todo mundo que vem na outra direção, para avisar da polícia. Qual é o nome disso? Solidariedade? Fraternidade universal. E é interessante que essa mesma pessoa, quando fica sabendo que quando, por exemplo, a polícia está subindo o morro no Rio, que o bandido solta rojão para avisar que a polícia está subindo, ele diz que nojo, mas ele acha que é diferente soltar rojão e piscar farol para avisar da polícia. Coerência ética. Praticar o que ensina. Por isso, generosidade mental, coerência ética. E por último, para você, ainda nesses teus 14 minutos de desespero, perguntar o que ignora. Isto é, humildade intelectual. Só é possível um desenvolvimento gerencial,
que leve, por exemplo, a uma vida em que haja equilíbrio nas várias faces que ela carrega, se eu, primeiro, souber o que eu quero e para onde vou, diferentemente da Alice no País das Maravilhas, e segundo, entender a diferença entre cansaço e estresse, e terceiro, ser capaz de fazer o meu melhor em vez de me contentar com o possível, e tudo isso exige, acima de tudo, humildade intelectual. Perguntar o que ignora. Humildade. Humildade não é subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra a qualquer coisa. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade. Uma dificuldade que acontece hoje, o professor, ele é de uma certa forma explorado pelo Estado e também pelos pais, ao meu ver, e eu queria a sua opinião sobre isso, que é a situação seguinte: o pai, ele hoje pensa que o professor é que deve fazer tudo com o seu filho, educar, dar bons modos, gerar... Eu sou do tempo que eu tinha que estudar o SPB, Educação Moral e Silva, cantar o hino nacional em pé, lá na Vila Nova, lá em Londrina, antes de entrar na sala de aula. E meus pais me davam uma linha, me deram uma linha de vida. E hoje, aqui, a gente sente que os pais de hoje, eles estão preocupados com outras situações e empurram tudo para o professor. Qual é a verdadeira função do professor, do ensinante, como o senhor às vezes diz? Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós, professores e professores, fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem uma, duas crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só duas, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava num restaurante, né, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim: Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, eu bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter, de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela: sente-se, e dizer a ela: onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer?
Você não quer estudar Deu um pouquinho? brecha, né, professor? Claro. Resultado. Sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela. A criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela quiser, ou rádio, seja o que for. Onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite? Na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim: cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclete. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser exercida. Resultado, você sabe que tem pai ou mãe que vem até a escola pública ou privada reclamar conosco porque nós demos falta para um menino que não foi. Aliás, a pergunta já me foi feita várias vezes na vida. O senhor reprova por falta? Eu falo, jamais. Quem se reprova por falta é quem falta. Eu só dou falta para quem falta. Sim. Como eu só dou falta para quem falta e quem faltou não fui eu nunca reprovei por falta. Tem pai ou mãe que vai lá e reclama que a gente dá tarefa para o aluno. Nós estamos formando, e isso precisa cuidado. Einstein dizia, tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Por isso, uma das coisas mais importantes da vida é você e eu sermos capazes de reinvenção, renovação. É preciso olhar a circunstância da educação como sendo novos tempos. E novos tempos exigem novas atitudes, mais inteligência, mais audácia, mais coragem naquilo que se faz. A capacidade, acima de qualquer coisa, de imaginar também que não dá para trabalhar com métodos que são arcaicos, estruturas que são ultrapassadas. Claro que não é uma renovação constante. Quando se fala em mudança, cuidado. É preciso mudar aquilo que está ultrapassado, mas não aquilo que se apresenta historicamente como vitalizado. Exemplo, quando a gente olha o passado, nós precisamos fazer uma distinção. Daquilo que vem do passado, separar o que é tradicional daquilo que é arcaico. O que é o tradicional é aquilo que existiu e existe com vitalidade e com importância. Arcaico é aquilo que não tem mais lugar, porque está anacrônico, fora de tempo, não se aplica. Eu sou professor de filosofia. A filosofia lida com pensamentos que são tradicionais, não são velhos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides. Ou, no campo da educação, o pensamento de Piaget, de Maria Montessori, de Anísio Teixeira, de Fernando de Azevedo, de Florestan Fernandes, de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro. São pensamentos que são tradicionais, não são arcaicos. Eles têm o seu lugar. Nesse sentido, cautela. Não confunda antigo com velho. Quando se fala hoje em mudança, cautela com o mudancismo. Isto é, com a necessidade de ficar mudando todas as coisas o tempo todo. Uma das maiores dificuldades que nós temos no Brasil é o fato de que a educação escolar não é um projeto de nação. Ainda é projeto de governo. Isso é uma coisa que nos prejudica imensamente. Porque quando você elege, escolhe e defende a educação como projeto nacional e não como projeto de um governo específico, quem vai se eleger se compromete com o projeto de nação. A educação não pode ficar submetida à oscilação que a democracia produz, mas que tem um efeito colateral, que é a alteração sequencial de políticas. Aqui as pessoas acabaram de assumir. Há coisas no teu mandato que você quererá manter e precisa fazê-lo, porque elas se provaram historicamente corretas, e outras você as vai substituir. Olhando a tua trajetória, por exemplo, na sequência de governos isso é importante. Não é que você vai e porque é um novo governo, tudo muda, porque isso não é superar. Superar, inclusive em filosofia, significa levar adiante, significa ultrapassar, não significa resolver. A palavra resolução
A palavra solução é uma palavra que veio da química, em que você dissolve e conclui. A palavra superar significa levar adiante. Educação escolar pública, ela é uma corrida de bastão. Um governo carrega até determinado tempo, se tem compromisso sério e não compromisso cínico com a área de educação, leva até determinado ponto que chega, pega e vai adiante naquilo que é correto. Por isso, cautela. Quando se fala em inovar, lembre-se que inovação não é só a criação do inédito. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Inovar também é dar vitalidade ao antigo. Você, a hora que for almoçar hoje, você não vai procurar o restaurante, porque está escrito na parede, aqui temos os melhores fornos micro-ondas de Atibaia. Mas se tiver escrito que tem fogão a lenha, você quer ir. O fogão a lenha é uma inovação, é uma vitalidade. Aquilo que algumas metodologias hoje trazem dentro da educação escolar, que retomam coisas que Maria Montessori propôs, Vygotsky, que Paulo Freire debateu, né, que John Dewey trouxe à tona, ele que tanto inspirou Paulo Freire. Isso é inovação. Cuidado com a ideia de inovar como substituição. Inovação é vitalização daquilo que está ultrapassado para que ele ganhe outra dimensão e, claro, não é o descartar daquilo que se provou importante. Cuidado em educação escolar para não confundir velho com antigo. Uma aula expositiva, quando bem dada, ela é antiga, não é velha? A relação de formação de valores na escola pública era uma atenção antiga, não é velha? As ideias de John Dewey, as ideias de Comênios, as ideias de Platão, elas são antigas, não são velhas. Por isso, grandes homens e mulheres na nossa área em educação não são descartáveis, eles são inováveis. E aí volta ao ponto, inovar não é só criar, o inédito é fazer com que o antigo, né, Alessio, venha à tona também. Qual é a inspiração da Undime? E que você aqui trouxe à tona, a capacidade de articular, de ser uma entidade que é política, mas não é partidária. Isto é, que ela tem uma ação na comunidade, por isso ela é política, mas ela não tem uma ação exclusiva numa única direção, porque ela é uma composição, né, concertual, de concerto com C, certo? De concertar, fazer a harmonia. Uma estrutura concertual não é sempre consensual, ela tem discussão, ela tem debate, e nessa hora, quando aqui, né, se homenageia a professora Partinti, em relação à sua atividade por tanto tempo, essa homenagem é a inspiração. Fazer aquilo que se fez, não é reproduzir, é dar vitalidade. Fica clara essa ideia. Cuidado porque se usa errado a palavra em educação. Às vezes quer se falar de uma escola que tem ainda o seu lugar e se usa mal a palavra, se diz que aquela é uma escola tradicional, como se tradição fosse uma coisa equivocada. O professor Carbonari e eu que fizemos filosofia, lembramos em Hegel, né, a ideia de tradição, a filosofia lida com a tradição. A ideia de tradição é aquilo que mantém vitalidade no tempo. Aquilo que já não mantém mais é arcaico. Um museu, ao contrário do que pensam os tolos, não é um lugar para coisa velha, lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem. Um museu é um lugar para coisa que é tradicional, que a gente quer cuidar, que a gente quer proteger. Quando aqui se mostrou o mapa, logo na primeira apresentação, no primeiro slide, né, do Alessio, aparecia ali um mapa do Brasil, com cada estado tendo ali uma representação de algo que é a tradição. Se você olha, claro que poderia haver outras coisas, aquela escolha vai no mapa mostrando coisas que têm que ser protegidas. Ora, por que eu digo isso? Porque superar, inovar e transformar é ser capaz de dar vitalidade. E a vitalidade respeita o tempo e a história. Eu tenho um livro chamado Não Nascemos Prontos. É interessante porque ele é contra uma frase que circula por aí, que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Isso não acontece com gente, acontece com fogão, sapato de geladeira. Fogão, sapato de geladeira nasce pronto e vai se gastando. Gente nasce não pronta e vai se fazendo. Eu, Cortella, não nasci pronto e vim me gastando.
Em 2017, eu sou a minha mais nova edição. Revista um pouco ampliada, mas a minha mais nova edição. Eu não nasci pronto e vim me gastando, eu nasci não pronto e vim me fazendo. Em 2017, eu sou o mais novo Mário Sérgio Cortella. Não sou inédito, porque muito do que eu sou eu trouxe da minha história. Mas eu não sou mais o mesmo. Eu sou novo e quero sê-lo. Nesse sentido, 43 anos de docência. Será que eu já sei dar aula? Só se eu inovar. E a inovação vem da minha capacidade de aprender, de estudar, de ser humilde naquilo que preciso saber, de ir buscar saber. Há um grande pensador britânico do século VIII, um homem chamado Beda. Beda, nós estudamos em filosofia com o padre Ladislas, que já faleceu, era um pensador medieval. E Beda, que é chamado pelos católicos, anglicanos e ortodoxos de São Beda, Beda, o venerável, disse algo para você e eu não esquecemos. Ele disse, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. Terceiro, perguntar o que ignora, isto é, humildade intelectual. Essas são 3 trilhas virtuosas. 3 trilhas virtuosas para superar, inovar e transformar. Ensinar o que sabe, praticar o que ensina e perguntar o que ignora. Ou seja, generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Não há crise que se ultrapasse sem humildade, generosidade e coerência. Que a vida possa vir à tona, em que a ideia de superar, inovar e transformar consiga distinguir do passado aquilo que é tradicional e proteger, e pegar aquilo que é arcaico e descartar. Educação, escola e docência, novos tempos, novas atitudes. Voltamos ao Einstein. Tolice. É fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Há religiões que são sapienciais, isto é, aquelas em que você tem uma força de crença religiosa para poder viver melhor, refletir melhor. Portanto, como o budismo, como parte daquilo que é o hinduísmo, uma parcela do shintoísmo, elas são sapienciais, estão ligadas à sabedoria. Você as tem para poder ter escolhas que sejam muito mais refletidas, muito mais meditadas. Outras religiões são religiões normativas, prescritivas, como é o caso das religiões do livro. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Todas as 3 têm normas escritas, inclusive têm mandamentos fechados. E nesse sentido, ou você se enquadra naquilo que está na Torá, dentro dos hebreus, ou está na Bíblia cristã, ou está no Corão dos muçulmanos, ou você está fora. Aí, desse ponto de vista, dependerá muito. Há pessoas que têm uma religiosidade que as deixa muito mais livres. Isso não significa libertinas, perdidas, mas mais livres para a escolha. Outras nem sempre. Agora, toda religião é a escolha de um caminho. E se você escolhe um caminho, você exclui todos os outros. Desse ponto de vista, não há como fazer escolha sem exclusão. Toda escolha é uma exclusão. Quando você me pergunta, quem é você? Ao dizer quem eu estou dizendo o que eu não sou. Eu não sou todo o restante, exceto aquilo que eu mesmo digo que sou. Quando alguém pergunta qual é a tua profissão, eu digo eu sou professor, eu estou excluindo o restante. Portanto, toda escolha é exclusão. E religião é escolha. Religiosidade não. Religiosidade é um sentimento, uma inclinação, uma tendência a ter reverência pela vida. Religião é quando você pega a religiosidade e junta num credo, num sistema, numa estrutura. Portanto, você formaliza a tua religiosidade.
A religião é a religiosidade formalizada. Religiosidade é um sentimento. A maior parte de nós tem uma religiosidade muito funda e uma parte de nós tem religião. Há muitos que, apesar de alguns declararem que tem religião, o Brasil, por exemplo, é um país que tem algo inexistente, que é eu sou católico, mas não sou praticante. Algumas religiões nem entendem essa frase, porque se você não é um praticante, você não participa daquela religião. Então, no fundo, a pessoa está demonstrando que o que ela tem é mais religiosidade do que religião. De fato, todo mundo, em todo tempo, tem alguma religiosidade. Algumas pessoas têm religião. Não existe religiosidade que não seja a partir de nós humanos. Não há religião sem religiosidade, mas há religiosidade sem religião. Há uma divergência muito forte entre as muitas religiões quanto a que seria a caracterização do bem e do mal. Por exemplo, nas religiões mais antigas, há 3.000 anos, especialmente as persas, que mais tarde geraram o que se chama de zoroastrismo, que no Ocidente é chamado de Zaratustra, não é casual que o filósofo Nietzsche tenha escrito uma obra sobre Zaratustra. Na percepção do zoroastrismo, há uma divergência em que bem e mal são duas entidades reais, isto é, existe o bem e existe o mal. Você pega uma parte do judaísmo, ele terá também essa convicção de que existe o bem, que é Deus, e o mal, que é o demônio, que é o diabo, que é Satã. Você tem outras religiões onde essa questão não entra. Mesmo no cristianismo ainda há divergência. Por exemplo, Agostinho, o teólogo cristão do século V, dizia que o mal em si não existe. O mal é a privação do bem. Todas as vezes que o bem se ausenta, o mal vem à tona. Mas o mal em si não existe, porque se ele existisse, nós teríamos que dar conta de uma questão teológica muito difícil. Se Deus é criador de todas as coisas, por que ele criou o mal? Por isso diria Agostinho, o mal em si não existe. O que existe é a ausência do bem. Quando ele se afasta, o mal pode ocupar-se. Deus criou, diria Agostinho, a bondade. A maldade é a ausência de Deus. Nesta hora, as religiões elas têm as suas múltiplas formas de lidar com essa percepção. Há aquelas que são maniqueístas, bem de um lado, mal de outro. Aquelas que são circunstancialistas, isto é, dependerá da ocasião que você está vivendo, e há outras que são normativas, que qualificam de maneira mais direta o que é o bem e o que é o mal. A maior obra da história da literatura sobre esse tema foi escrita por um homem que tinha grande questão religiosa dentro dele, que foi Fyodor Dostoiévski, o russo. Quando ele escreveu Irmãos Karamazov, ele está tratando desse tema. É no Irmãos Karamazov que aparece a frase que sintetiza essa questão. Se Deus não existe, tudo é permitido. Se Deus não existe, tudo é permitido. Essa é uma questão. Será que a ética está apoiada apenas na religião? Em grande medida, a ética está apoiada na religiosidade. Algumas éticas estão apoiadas também em religiões, mas também em nome de religiões da história já se praticou a patifaria, o assassinato, o genocídio, a pilhagem. Portanto, não é a religião em si que é o motor da convicção ética. A convicção ética vale muito mais a partir de valores de respeito à vida coletiva, da vida em geral nas suas múltiplas manifestações e pela crença de que não é só a minha vida que tem validade. Isto é, os valores não são egoístas, não poderiam sê-lo. Embora nós sejamos um animal que, como outros, tende à perpetuação dos genes, a gente não quer que a nossa vida seja apenas e tão somente essa perpetuação do gene egoísta, para pegar o título clássico de uma obra do Richard Dawkins. Então a lógica não é essa, ela é muito mais funda. A ideia de uma divindade que possa aparecer nas suas várias expressões, mas que ao mesmo tempo seja capaz, dentro da sua maneira de nós com ela entendermos e com elas lidarmos, nos oferecer valores ou nós construímos valores. Nós, às vezes, ouvimos pessoas dizerem, um dia eu vou ser feliz. E essa é uma frase estranha, porque ela supõe que a felicidade seja um lugar onde você chega. E ao chegar nele, para, repousa, descansa, remansa. E a felicidade não é um lugar onde se chega. A felicidade é uma ocorrência. Ela é uma circunstância eventual. Você e eu somos capazes de vários momentos de felicidade
e não somos capazes de felicidade contínua. Aliás, porque a percepção da felicidade contínua anularia a própria sensação de felicidade. Nós valorizamos e temos importância no que temos também pela carência. Nós só percebemos a importância da natureza quando ela se rarefaz à nossa volta. Nós só percebemos a importância da partilha quando ela se ausenta à nossa volta. E na vida, a felicidade não pode ser um estado constante, porque aí, no meu entender, ela não seria percebida. Por exemplo, se eu, Cortella, fosse feliz o tempo todo, eu nem notaria. Eu tenho prazer também, Beto, no vinho, claro, mas eu só gosto porque eu não bebo o tempo todo. É evidente? O alcoólatra não sente prazer na bebida, ele tem dependência, o que é diferente de prazer. Prazer é quando você pode fazê-lo quando deseja e não é o tempo todo. Eu gosto muito de água, acho delicioso quando tenho sede. Ter que tomar 11 copos para fazer um ultrassom de vias urinárias é absolutamente torturante. A Mãe Terra tem seus limites. Isso significa que você e eu não podemos ser felizes o tempo todo e nem deveríamos. Aliás, porque você e eu só notamos, só fruímos, só temos gozo, para usar o sentido latino, naquilo que é o momento feliz, porque ele não é contínuo. Seja no abraço, seja na partilha do alimento, seja numa reflexão, numa noite como hoje, com tantas mulheres e tantos homens que cá estão, e aqueles que estão fora e que virão, né, no próximo momento, porque, como lembrou o Beto no ponto de partida, e depois o Boff, felicidade é partilha. Não dá para imaginar uma boa fala nossa, supondo que mais 1.000 e tantas pessoas não podem participar. Então a gente tem que organizar o local, o sempre um papo, a vida, de maneira que todos possamos caber. Num determinado momento, nos dá vontade de nós só cabermos. Mas isso nos infelicita, porque você até frui, mas aproveitar sozinho, o Boff lembrou, é impossível ser feliz sozinho. Nesta hora, quero voltar a um ponto. Quem diz, eu um dia vou ser feliz, dificilmente o conseguirá, porque pressupõe que a felicidade está no horizonte. E ela, como lembrou o Beto, está em nós, no nosso cotidiano, mas não o tempo todo. Felicidade não é euforia, felicidade não é mero prazer, felicidade não é só alegria. Alegria, euforia, prazer fazem parte da felicidade, mas não a esgotam. Elas não tornam aquilo completo. Uma pessoa que for continuamente eufórica, ela não é feliz, ela está com alguma demência. É absolutamente demente, num mundo de turbulência, dificuldade, encrenca, que alguém seja o tempo todo feliz. Alguém nessa condição é o que nós chamamos de bobo alegre. Por isso, felicidade é muito mais denso do que isso. Muito mais do que euforia. A bebida em excesso ou em pouco, dependendo da pessoa, também induz a euforia. Drogas não legais também induzem a euforia. Felicidade não é estar eufórico. No meu entender, a felicidade é quando você sente a vida vibrar em você. Quando você sente fertilidade. Você sente que tua vida ela é uma dádiva estupenda, misteriosa, mas que vibra também em você. Está fazendo o possível ou o melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou o melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre.
Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ele olha para mim, 5 da tarde, e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, que eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina com azeite e sal em cima, mais nada. E eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho, fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole d'água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada. Areada. Passava areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo. Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode, a roupa não é nova, às vezes tem remendo, mas está limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal? Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3h30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do Corpo de Bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do Estado da Prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre.